dia, tudo bem? Passando, né, ao vivo aqui para falar com vocês sobre os acordos nos relacionamentos. Vou dar aqui um tempinho pro Instagram e avisando vocês que eu tô ao vivo. E se você que for chegando também, né, se interessar pelo assunto, encaminha para alguém que pode gostar também de receber esse conteúdo que a gente vai compartilhar aqui um pouquinho. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão dos acordos nos relacionamentos e eu separei algumas coisas importantes para a gente conversar, né? Sobre algumas categorias de coisas que nós precisamos conversar muito, né? Dentro das relações. E assim, acordos dentro dos relacionamentos a gente faz sempre, né? A gente faz quando a gente tá se conhecendo, a gente faz quando a gente assume o namoro, quando a gente começa a amadurecer um pouco mais a relação, evoluir para um casamento. Então, eu costumo dizer, inclusive, que a gente precisa trocar essa nomenclatura conhecida como discutir a relação por alinhar aí, né, esses acordos, por poder fazer esses alinhamentos nos relacionamentos. Então, conhecido por aqui, pra galera, né, que já me ouviu falar sobre o assunto ou que é meu paciente, sobre as reuniões de alinhamento. Fica muito mais saudável quando a gente fala assim, e de fato, porque a intenção não é ficar brigando e, né, se incomodando, enfim, mas porque de fato a gente tá falando de duas ou mais pessoas que se relacionam e que precisam estar ali cientes daí do que é essa relação. Hoje a gente ouve muito, por exemplo, falar sobre as questões das relações não monogâmicas, e aqui talvez precise ainda mais desses acordos, né? A Regina Navarro, que é uma psicanalista, que é terapeuta de casais, escreveu vários livros sobre o assunto, sempre diz que quando a gente entra num relacionamento, já tem um imperativo, às vezes, de que essa relação é entre somente duas pessoas, uma relação fechada. Então, esse é um acordo também que precisa existir na relação, né? Nós vamos nos relacionar de que forma? Que tipo de relação é essa? Como que é o nosso acordo? A gente começou a ficar com alguém, a gente está disposto a ficar só com essa pessoa, ou a gente tem ali uma possibilidade de ficar com outras pessoas também. Como que é isso, né? É um tempo de se conhecer, é um tempo de poder ficar com outras pessoas, não é? Então, assim, isso vai dando pra gente esses recortes, né, que são necessários, então, da gente ir fazendo e alinhando. Então, os acordos nas relações, gente, é tal como o diálogo, é uma premissa básica aqui da relação, e ele acontece por meio do diálogo, principalmente. Então, que cada relacionamento tem aí a sua própria conjuntura, a sua própria forma de acontecer, né? Enfim, cada casal vai encontrar aí a sua individualidade e a sua forma de se relacionar. Então, precisa estabelecer isso em todo o passo a passo do relacionamento. Tô conhecendo alguém, como que vai ser isso? Eu posso ficar com outras pessoas? Não posso. A gente vai ficar quanto tempo? O que você espera da relação? A gente tá aqui se conhecendo pra se transformar num namoro ou não, você não tá afim. Entende que isso é responsabilidade afetiva e também aí uma possibilidade de saber o que o outro espera e o que você pode também possibilitar ao outro. Então, é uma troca a relação, né? Nem sempre é uma troca de 50 a 50, mas é uma troca que acontece e que ambas as partes precisam estar de acordo. Porque senão, às vezes, a gente entra numa relação, então, que pra mim é fechada e esse outro acha que não é fechada, que ele quer se relacionar de uma outra forma. E se isso não for comunicado e acordado entre o casal, isso fica difícil, né? Teremos problemas futuramente. Existem, então, os acordos no relacionamento, né? No namoro também, quanto a frequência que a gente vai se ver, como que é isso, uma vez por semana tá bom, passar o final de semana juntos ou não, que é isso, como que eu gosto disso, né? E quando a gente fala de um acordo no relacionamento, a gente não tá dizendo também que é um acordo que ele precisa ser eterno. Ele é um acordo que pode ser revisto. Então, nossa, a gente começou então, em determinado momento da nossa vida a namorar, e a gente tinha uma rotina muito difícil, né? Muito ocupada, uma agenda muito lotada.
E a gente conseguia só se ver, então, sexta-feira à noite, sábado e domingo ali, almoçar juntos e acabou. Nossa, Rafa, mas nesse momento eu tô achando que 2 dias, 3 dias é pouco. Eu queria ver o meu namorado, minha namorada com uma maior frequência. Como que pode ser isso? Eu posso pedir pra ver um dia na semana? Eu posso trazer a minha necessidade? Pode, né? Você deve trazer as suas necessidades também, porque quando a gente fala de um acordo, a gente tá precisando falar de um comum acordo, né? O acordo entre essas duas partes que vão se relacionar dentro daquilo que faz sentido para elas. Então, assim, nossa, eu quero vê-lo quarta-feira, por exemplo, ele não quer. Então, a gente vai ter que achar uma alternativa. Você vai precisar comunicar o porquê que você está sentindo necessidade de vê-lo num dia a mais, num dia da semana, quarta-feira fica ruim, que dia que fica, quinta é melhor, terça é melhor. Então, é esse acordo que precisa estar de comum, né? Precisa ser um comum acordo também para contemplar aí essas duas partes. Então, vai ter, né, quando a gente está pensando numa evolução do relacionamento, vai precisar de um acordo em relação à rotina doméstica, em relação a horários, em relação a hábitos, que tipo de dia a gente vai fazer os serviços domésticos, né? Nossa, eu gosto de fazer no sábado, o fulano gosta de fazer na sexta, o ciclano gosta de fazer na segunda. Como que a gente consegue alinhar isso? Entende que não existe um dia certo para ser feito, mas que existe aí a necessidade de acordar entre vocês o que faz sentido? Então a gente começou a fazer na sexta e, nossa, não deu certo. Ou não, tipo, ou ao contrário disso, né? Não gostamos de fazer serviços domésticos, temos condições financeiras e vou fazer então o serviço no dia que eu, né? Num dia aleatório. Quero pagar para uma pessoa vir aqui numa quarta-feira fazer porque eu não gosto. Então a gente precisa ir sentindo também como que é isso, né? E como que isso funciona. Então a gente pode experimentar, fazer esses acordos e ir experimentando essas trocas também. Então, quando existir uma necessidade de rever um acordo, a gente não precisa chamar de DR, a gente pode chamar dessas reuniões de ajustamento para ver como que fica. Então, assim, outro exemplo, pensando também nessa rotina de cuidados domésticos. Nossa, eu me sinto muito mal porque eu preciso ficar cobrando ele para que faça. Então, nossa, ele até faz, mas eu preciso ficar pedindo, e toda vez eu peço. Como que é isso, né? Não gosto desse jeito. Olha, fulano, né? Quando a gente veio morar junto, a gente veio se organizar, nós pensamos que a gente ia fazer essa divisão de tarefas, mas eu sinto que eu preciso ficar te cobrando, isso me deixa desconfortável. Que outro jeito é possível que você lembre disso? A gente faz uma planilha, a gente faz uma tabela, você tem essa tabela no celular, eu deixo essa tabela na geladeira, a gente deixa num lugar onde fica visível para todos, a gente vai marcando o que fez e não precisam ser atividades, né, fixas nesse sentido. Então, é muito importante que você possa rever isso, né, de acordo com o que vai funcionando. É igual quando a gente pensa num planejamento nosso individual. Então, poxa, comecei a usar a agenda e até então funcionava super ou não conseguia me organizar com a agenda. Vamos tentar de uma outra forma? Vamos pensar em usar um aplicativo de organização? Vamos pensar em fazer listas, em fazer checklist, em usar um planner? Como que é melhor para você? O que se adapta aí na sua rotina nesse sentido? Então, no casamento, no namoro, em qualquer tipo de relacionamento, nós precisamos fazer esses acordos e ir vendo de acordo com isso que vai surgindo para nós. Então, é isso, é aquilo, funciona assim foi bom até certo ponto, não tá mais funcionando. Então, pensando nessa evolução, né, pro casamento, que é algo que a gente sempre conversa aqui, né, mais centrado nessa questão dos casais casados nesse sentido. Os acordos que eu sugiro que sejam feitos antes do casamento são em relação à organização financeira, à organização doméstica, à rotina familiar,
quais são os nossos valores, o que nós queremos manter de valores individuais e do casal, como que vai ser aí a nossa organização do final de semana, né? Isso do dia a dia, mas também desse final de semana, o que a gente faz, o que a gente gosta de fazer, porque isso vai facilitando o nosso dia a dia de fato prático. Então, pensem com carinho nisso, vejam os acordos que vocês têm, né? Eu costumo dizer o quanto relacionamentos são contratos de fato e por isso a gente pode pensar em acordos. E vão pensando e vendo, né? Tem uma outra questão que eu queria trazer, que é em relação ao que é traição, né? A gente ouve muito falar sobre a questão da traição, de que, nossa, me senti traída. Isso também precisa ser dito para o seu parceiro, isso também é um acordo. Então, olha, esse é o meu limite. Eu acho que traição é isso. Eu acho que existe uma traição virtual. Eu acho que curtir foto e interagir com mulheres ou homens, né, nas redes sociais é traição. Então, assim, isso me incomoda, né? A gente consegue viver isso desse jeito? Então, assim, precisa ser dito para o outro, porque um acordo ele só consegue ser cumprido caso o outro também tenha ciência, né? É tipo, vou trazer um exemplo da questão da Lei Maria da Penha, né? É possível pedir uma medida protetiva, por exemplo, de afastamento dessa pessoa, de manter uma distância e etc. Mas isso só passa a valer quando essa pessoa ela é notificada de que ela não pode chegar perto de você. Porque como que ela pode descumprir uma medida protetiva, sendo que ela não tem conhecimento de que tem esse impedimento? Então, pensem nisso, pensem naquilo que é importante para vocês, nos valores de vocês e que possam aí conversar com seus parceiros ou parceiras, né, sobre tudo isso nesse sentido para que seja algo dito. Porque quando algo é dito, por mais que seja ruim, às vezes, ficar cobrando algumas coisas, a gente consegue, de fato, olha, você tá me desrespeitando, a gente tem esse acordo e você tá me ferindo nesse sentido, ou você deixou de cumprir algo que era sua função hoje, a gente tem uma rotina desse jeito estabelecida e você deixou de fazer, eu me senti mal, né? Por que deixou de acontecer também? Tá muito difícil que a gente mantenha essa rotina desse jeito. Então, esses acordos são importantes e eles são fundamentais na manutenção dos relacionamentos. E é isso, pessoal. Eu vejo vocês na próxima quinta, às 11h55.